E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então na aula de hoje a gente vai provar dois resultados, tá? Sobre limites, a gente ainda está no assunto de limites. Um desses resultados diz que o produto de duas funções tem um limite igual a zero se uma delas tem um limite igual a zero e a outra limitada. E o seguinte relaciona de alguma forma limites de sequências com limites de funções. Esse segundo teorema ele é muito importante para ajudar a gente em outras demonstrações, tá bom? Então vamos lá. Vamos logo demonstrar esse primeiro teorema, que diz que se o limite da f, quando x tende para a, é zero e a g é limitada em alguma vizinhança de a, então o limite do produto de f com g é zero quando x tende para a. Claro que aqui eu estou considerando a um ponto de acumulação de x e f e g, duas funções com o mesmo domínio x, tá bom, pessoal? Bem, eu vou fazer para vocês aqui um rascunho da demonstração, porque, como eu já falei antes, o rascunho aqui é importante para vocês perceberem como é que a gente chega nos épsilons e nos deltas específicos, tá? Olha, lembre que aqui eu já voltei por a g ser limitada perto do a, significa que existe um delta tal que se x está em x e acontece essa desigualdade, então o módulo da g de x tem que ser menor do que o k para algum k positivo, beleza? Isso aqui eu tenho por hipótese. Tá, existe um delta, né? Então isso aqui eu tenho por hipótese. Ok. Agora o que é que eu quero provar? Eu quero provar que para todo epsilon eu consigo um delta de maneira que se x estiver numa desigualdade desse tipo, então o módulo do produto menos o zero é menor do que esse epsilon que é dado de maneira arbitrária, beleza? Tá, isso aqui equivale, né, ao módulo da f de x vezes a g de x ser menor que epsilon, claro, beleza? Só que veja só, pessoal, o que é que acontece? Eu quero que isso aconteça, né? Então vou fazer a conta ao contrário. Eu sei que a g é menor do que k, então o que é que eu sei? Que o módulo de f de x vezes g de x, isso aqui por sua vez é o produto dos módulos, né? Isso é uma propriedade de módulo bem conhecida. E o módulo da g é menor do que esse k positivo, tá? Então isso aqui vai ficar dessa forma, beleza? E como é que eu concluo? Como é que eu concluo? Bem, o que é que eu quero? Preste atenção. Isso aqui, eu quero limitar isso por um epsilon. Eu já sei que isso é menor do que esse cara aqui. Se eu conseguir limitar isso por um epsilon, eu consigo certamente limitar esse produto, né? Mas isso aqui, olha, olhando para essa última desigualdade. Será que eu consigo um delta tal que se isso aqui acontecer, isso aqui embaixo acontece? Sim, porque o limite da f, quando x tende para a, é zero. Então, na verdade, como o limite da f, quando x tende para a é zero, então, dado epsilon, dado um epsilon positivo, eu vou tomar o delta positivo. É porque eu já usei um delta aqui, vou botar delta t aqui em cima, tá, pessoal? Eu vou tomar um delta positivo menor do que esse delta t, tal que o módulo do f de x menos o zero seja menor do que epsilon sobre k. Né? Isso aqui eu posso tomar um delta tal que satisfaça isso? Sim, eu posso, porque o limite da f, quando x tende para a, é zero. Então, eu posso tomar essa diferença menor do que qualquer constante positiva. E aí, se isso aqui acontecer, então isso acontece. Se isso acontece, então, como isso aqui é maior do que esse e esse é igual a esse, então o epsilon é maior do que esse produto, que era o que eu queria provar, tá? Isso aqui é o rascunho, tá, pessoal? Eu vou mostrar aqui a demonstração. Veja que é porque na demonstração, e isso vai estar em todo livro desse jeito, tá? Ele não vai fazer o rascunho primeiro, dizer por que eu tomei um epsilon tal que isso fosse menor do que epsilon sobre k, tá? Bem, é porque a gente faz a conta, de certa forma, de trás para frente, tá bom, pessoal? Então, olha, g ela é limitada numa vizinhança de a, tá? Então, existe um delta1 positivo e um k, que esse k é o que a cota para g, né? Tá, que se x está no domínio, e o módulo de x menos a é menor do que esse delta1, então o módulo da g de x é menor ou igual que o k. Veja, pessoal, para esse tipo de limitação não interessa em nada se está assim ou não.
tá? Poderia estar e pode também não estar, porque dizer que a G é limitada, colocar um ponto ali a mais ou não, não vai fazer essa G deixar de ser limitada ou não, tá? Então, de qualquer forma, se a distância de x para A for menor do que ΔI, então o módulo da G de x é menor ou igual que essa cota K, beleza? E aí o que acontece? Dado um epsilon qualquer, como o limite da f de x quando x tende para A é zero, então existe um ΔI referente ao limite tal que, para todo x no domínio, se 0 é menor do que o módulo de x menos A é menor do que esse ΔI, então deve acontecer de f de... É porque, olha, lembra, tá? Que o limite é o zero. Por isso que eu já botei o módulo da f de x, né? Deve acontecer do módulo de f de x menos zero, zero é o limite, que é igual ao módulo de f, né? Ser menor do que esse epsilon sobre k. Isso aqui é positivo, então eu posso tomar isso aqui de menor do que qualquer constante positiva. Ok. E aí, tomando o delta menor do que os dois deltas anteriores, o ΔI é o que consegue limitar a g e o ΔI é o do limite da f. Então, se x está no domínio e o zero é menor do que o módulo de x menos a, que é menor do que esse delta, que é menor do que é o menor dos dois, então, o módulo de f de x vezes g de x menos zero, que é igual ao módulo de f vezes o módulo de g, lembra que o módulo do produto é o produto dos módulos, isso aqui deve ser menor, olha, eu considerei o ΔI de maneira que a f fosse menor do que epsilon sobre k. E eu considerei o ΔI de maneira que o módulo de g fosse menor do que k. Então aqui, cancelando, claro, eu tenho que isso aqui é igual a epsilon, que foi o que eu consegui. Um delta de maneira que se o zero é menor que o módulo de x menos zero é menor do que delta, então o módulo de f de x menos g de x menos zero é menor do que epsilon. Isso prova que o limite do produto é zero, tá, pessoal? Então vamos lá agora demonstrar o próximo resultado, tá? Para demonstrar o próximo resultado, eu queria só voltar à definição de limites e, na verdade, o que eu quero agora é negar, o que significa negar que o limite de f de x quando x tende para A é L. Tá? Aqui eu estou considerando, claro, f é uma função com domínio x e A um ponto de acumulação de x. Tá? Então, negar que o limite de f de x quando x tende para A é igual a L significa que, veja, que quando eu defino o limite de f de x, eu digo assim, para todo epsilon existe um delta tal que. Em geral, quando a gente nega um para todo, isso é bem conhecido da lógica, né? Geralmente, quando a gente nega um para todo, vai vir um existe, né? Por exemplo, vou só falar um pouquinho de lógica, né? Se eu chego aqui para o meu filho e disse, você quebrou todos os seus carrinhos, ele pode dizer, não, isso não é verdade. Existe um aqui que eu não quebrei, né? Ele pode ter ali 100 carrinhos, 100 quebrados, né? Ele tem 101 carrinhos. Tem 100 quebrados e se eu disser, você quebrou todos os seus carrinhos, ele pode, de maneira lógica, né? Não que eu vá gostar, mas de maneira lógica ele pode dizer, não, isso não é verdade, existe um que não está quebrado. Então, geralmente, para você negar um para todo, você usa um existe negando aquela coisa. Então, quando a gente diz assim, para todo epsilon existe um delta, então negar isso significa, é dizer que existe um epsilon tal que para todo delta positivo vai existir algum x delta, eu chamei de x delta porque é para cada delta, né? Dado um deltazinho, né? Existe um epsilon tal que, dado um deltazinho maior do que zero, existe alguém no domínio, eu botei x delta só porque está relacionado ao delta, tal que esse x delta satisfaz a desigualdade lá em relação à proximidade do A, mas a f de x delta menos L, a distância da f de x delta para o L é maior do que epsilon, tá certo? Ou seja, existe um epsilon de maneira que, independente do quanto você aproxime ali, se aproxime do A, o deltazinho fique bem pequenininho, para o intervalo ficar bem pertinho do A, sempre vai existir nesse intervalozinho alguém que quando você aplica f, a distância de f para L é maior do que esse epsilon que existe, tá? Beleza? Ok, eu espero que eu tenha conseguido explicar, tá? Bem, e aí, dessa forma, negar que o limite de f de x quando x tende para A é L, implica
implica que existe um epsilon positivo tal que para cada n natural existe um xn tal que 0 é menor do que xn menos a, o módulo disso é menor do que 1 sobre n, mas a distância de f de xn para ela é maior ou igual que epsilon. Tá, Clécio, o que é que você está mudando do que eu falei antes? É porque, na verdade, negar que existe um limite significa, de fato, que existe um epsilon tal que para todo delta deve existir um x delta que satisfaz essa coisa aqui de cima. Tá? Significa aquilo. Mas aqui o que eu estou fazendo é tomar os deltas aqui específicos da forma 1 sobre n. Né? Eu estou tomando o delta n da forma 1 sobre n. Tá? Se isso aqui acontecer, o limite não existe, e se o limite não existir, certamente isso aqui deve acontecer também, tá? Essas coisas aí acabam se tornando equivalentes porque 1 sobre n vai para zero quando n vai para mais infinito, ok? Mais uma vez, negar que o limite de f de x quando x tende para a é igual a L implica que existe algum epsilon positivo, tal que para todo n natural deve existir algum xn no domínio que satisfaça um xn cuja distância de xn para a é menor do que 1 sobre n, mas a distância de f de xn para L é maior ou igual que epsilon, tá? Só se vocês tiverem só a ideia geométrica disso, pessoal, tá? É o seguinte, né? Tá, supondo eu tenho A aqui, eu tenho L aqui. O que eu estou dizendo é, se o limite não existe, existe algum, não é para todo, mas existe algum epsilon, tal que, você está aqui, L menos epsilon é mais epsilon, tal que, independente de quem é o delta, pode ser um delta muito curto, independente do quem é o delta, e aqui eu estou pegando agora, vamos pegar delta n dessa forma já seguinte, que é comum a gente fazer isso, 1 sobre n, independente de quem é o delta, deve existir alguém aqui dentro, alguém nesse intervalozinho pertencente ao domínio, mas que quando eu aplico f, isso dá fora. Fora desse intervalo aqui, né? Fora desse intervalo aqui, né? Tá? Mesmo que eu aperte muito o delta, vai ter alguém nesse intervalozinho perto de A, que quando eu aplico f, dá fora desse intervalo entre L menos epsilon e L mais epsilon. Tá bom, pessoal? Bem, por que eu estou falando isso? É porque a gente vai usar isso na demonstração do próximo teorema, tá? Então vamos lá. O teorema diz o seguinte: para que o limite da f de x quando x tende para A seja L, é necessário e suficiente. Quando eu digo que uma coisa é necessária e suficiente, eu estou dizendo que são equivalentes, ou melhor, é um se somente se. Tá? O limite de f de x quando x tende para A é L, se e somente se, quando eu tiver uma sequência xn em x menos A convergindo para o ponto A, então isso deve implicar que a sequência de f aplicada no xn vai para L. Vou repetir, tá? Eu acho que talvez eu não tenha deixado claro. O limite de f de x quando x tende para A é L, isso acontece se e somente se, para toda a sequência de pontos xn pertencente ao domínio, mas diferente do ponto A, para toda a sequência de pontos aqui, cujo limite é o A, eu devo ter que o limite da sequência de f aplicada a essa sequência de xn é L. Beleza? Então a ideia é que eu tenho um A, se eu tiver uma sequência de pontos xn pertencente ao domínio, com esses xn's diferentes de A, essa sequência de pontos tendendo para A, quando eu aplico f nesse xn, essa sequência de pontos com a f aplicada deve ir para L, tá? Preste atenção aqui que a sequência de pontos é tomada em x menos A, ou seja, é uma sequência de pontos em x, mas que não me interessa o x igual a A, tá? Beleza? Lembre que para definir o domínio, o A aqui não me interessa, x igual a A não me interessa de forma alguma, tá? Bem, como é que eu demonstro isso, tá, pessoal? Isso aqui é um se somente se, isso aqui é um se somente se, e aí, primeiro, suponha que o limite da f de x, quando x tende para A, é L, beleza? Suponha que isso aqui acontece. Suponha que xn é uma sequência de pontos em x, né, toda diferente de A. Isso aqui é importante, beleza? Toda diferente de A. Então, se xn tende para A,
se xn tende para A, eu quero provar, eu vou botar aqui embaixo, tá? Eu quero provar que f de xn tende para L. O que é que eu quero provar? Que para todo epsilon positivo, existe um n suficientemente grande, tal que, se o nzinho for maior do que esse n grande, então a distância de f de xn para L é menor do que esse epsilon, beleza? Eu quero provar isso, ok? Tá. Ok. E aí o que acontece? Eu sei que, dado um epsilon positivo qualquer, eu vou botar aqui do lado, o que é que eu sei? Que dado um epsilon positivo qualquer, como esse limite de f de x quando x tende para A é L, existe um delta positivo, tal que, se zero for menor que o módulo de x menos A, que é menor do que delta, isso deve implicar que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon, né? Claro, x pertencente ao domínio, beleza? Agora eu uso o fato que o limite da xn vai para A. Isso implica que existe um n natural, tal que, se o n for maior do que esse n natural grande, isso deve implicar que a distância de xn para A é menor do que, do que delta, ok? É menor do que delta. Agora preste atenção. Xn está em x e xn não é A. Então, na verdade, o que eu tenho é que isso aqui deve acontecer, olha. Né? Xn não é A, então isso aqui é sempre, né, maior do que zero e menor do que delta. Então, para esse n aqui, quando o n é maior do que esse n, isso aqui deve acontecer. Mas se isso aqui acontecer, então, olha, está acontecendo isso aqui, claro, com o xn, mas isso aqui é para todo, especificamente para os xn's vai funcionar. E isso aqui acontecendo, o que vai acontecer é isso aqui. E isso aqui era exatamente o que eu queria provar, tá bom? Beleza? Bem, espero que eu tenha sido claro. Então vamos lá demonstrar, ok? Então, suponhamos que o limite de f de x quando x tende para A é L. E consideremos uma sequência de pontos xn em x menos A, tal que o limite da xn é A. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou provando a ida. Eu estou supondo que o limite é esse e que se uma sequência xn em x menos A tende para A, então o que eu quero provar no finalzinho de tudo é que o limite de f de xn é L. É isso que eu quero provar, tá? É isso que eu quero provar. E aí, pessoal, vejam. Então, como eu já falei antes, como é que a gente faz isso, né? Eu quero provar isso aqui. Como é que a gente faz isso? Dado o epsilon positivo, como o limite de f de x quando x tende para L, então deve existir um delta, tal que se x está no domínio e 0 é menor do que o módulo de x menos A é menor do que delta, então o módulo de f de x menos L vai ser menor do que epsilon, beleza? Eu quero provar mais uma vez, não esqueçam, que o limite da f de xn é L, beleza? O que é que acontece? Bem, como o limite de xn é A e xn não é A, o limite de xn não é A e nenhum termo xn é A. Então, pelo limite de xn ser A, isso significa que existe um natural, que eu botei n0, tal que para todo natural maior do que n0, então a distância do xn para A é menor do que delta. Essa parte aqui do zero menor do que o módulo de xn menos A, isso é verdade porque o xn é diferente de A para todo n, beleza? Ok? Então veja o que acontece. Para n maior do que n0, isso aqui acontece. Mas se isso acontecer, isso aqui vai estar sendo satisfeito para esse xn especificamente. E se isso for satisfeito, então o que vai acontecer é isso com o xn aqui. E se isso acontecer, o que é que eu tenho? Dessas equações 1 e 2, que está aqui como, né, dessas equações 1 e 2, se n for maior do que esse n0, então o f de xn menos L é menor do que epsilon, né? Mais uma vez, se o n for maior do que n0, isso aqui acontece. Se isso acontece,
né? Colocando o xn aqui, o que está acontecendo é isso, e se isso aqui acontecer, isso aqui deve acontecer, que é justamente essa parte aqui. Então, juntando essas duas equações, eu chego no que eu quero e eu concluo, sim, que o limite da sequência f de xn é L, tá? Ok, agora eu tenho que provar a recíproca. Nesse caso, o que é que eu vou considerar? Que sempre que eu tiver uma sequência de pontos em x, toda ela diferente do ponto A, que tende para o ponto A, toda vez que eu tiver uma sequência dessa forma, então o limite da f de xn tem que ser L. É isso que eu vou supor. Sempre que uma sequência em x, toda ela diferente do ponto A, uma sequência x diferente do ponto A, tender para A, então f de xn tende para L. Essa é a minha suposição, essa propriedade que eu estou considerando como verdade. E eu tenho que provar o quê? Eu tenho que provar que o limite da f de x é igual a L quando x tende para A. Beleza? Então, dado epsilon, existe um delta, daquela mesma coisa. E aí onde entra a minha negativa lá do limite, né? Suponha por contradição que o limite da f de x quando x tende para A não é L, tá? Ou seja, suponha que não aconteça esse limite, que não tenhamos esse limite, beleza? Tá, isso implica o quê? Pela minha negação lá, que para cada n natural, que existe um epsilon positivo, né? Porque é para todo epsilon, então negar existe um epsilon, tá o quê? Para cada n natural, deve existir um xn no domínio, que é diferente de A, tal que a distância de xn para A é menor do que 1 sobre n e xn não é A. Isso por causa da definição de limites. Tal que isso aqui acontece, mas isso aqui não acontece. Ou seja, na verdade é o seguinte, mas a distância da f de xn para L é maior ou igual a epsilon. Ou seja, eu não teria o menor que é para a definição do limite acontecer. Eu não tenho isso. Não ter isso significa que a distância da f de xn para L é maior ou igual a epsilon. Ou seja, mais uma vez, eu estou supondo que a gente não, por absurdo, que não acontece esse limite. Beleza? Se não acontece esse limite, então deve existir um epsilon positivo, tal que para cada n natural existe um xn que está em x, que satisfaz a proximidade com o A, e eu estou considerando aqui numa proximidade menor do que 1 sobre n, mas a distância de f de xn para o L é maior ou igual a epsilon, não é menor do que epsilon. Tá? Então, dessa forma, eu tenho uma sequência xn que está em x, mas ninguém é o A. Eu tenho uma sequência de pontos xn que está em x, mas ninguém é o A, que tende para A. Por que tende para A? Olha para cá. Quando eu faço n ir para mais infinito, esse camarada aqui vai para zero. Então, então, facilmente eu percebo que o módulo de xn menos A tende para zero quando n vai para mais infinito. Dizer que esse módulo vai para zero é a mesma coisa de dizer que o xn vai para A. Então, tem uma sequência de pontos em x, que é toda diferente de A, que tende para A. Beleza? Mas, pela minha propriedade que eu estou supondo verdadeira, o que deve acontecer então é que o limite da f de xn deveria ir para L. Só que ele não vai para L. Por que o limite de f de xn não vai para L? Porque a distância de f de xn para L é sempre maior ou igual a epsilon. Tá? Se f de xn fosse para L, não poderia acontecer isso aqui, dessa distância ser sempre maior ou igual a epsilon. Né? Porque para todo epsilon teria um n suficientemente grande, tal que isso aqui ia ser menor do que o epsilon. Beleza? Então a sequência f de xn não tende para L, mas isso contraria a minha hipótese, porque eu tenho sim uma sequência que está em x menos A, eu tenho sim uma sequência de pontos xn que tende para A, mas aí, por causa disso, o limite da f de xn não é L. Então, eu contrariei minha hipótese. Mas o que gerou a contradição? Foi supor que não acontece isso, o limite de f de x quando o x tende para A ser L. Isso não acontece. Certo? Eu supus que isso não acontecia. Tá? Isso gerou uma contradição, então, sim, se a propriedade é verdadeira, então o limite de f de x quando x tende para A é L. Tá, pessoal? Então, deixa eu só voltar para o enunciado do teorema.
Estou voltando os slides aqui para o enunciado do teorema, tá, pessoal? Tá bem riscado aqui. Só para falar mais uma coisa do enunciado aqui do teorema, porque a gente vai usar num exemplo já, tá bom? Daqui a pouco a gente usa. Veja, o que é que o teorema diz, né? O limite de f de x quando x tende para A é L se somente se sempre que eu tiver uma sequência de pontos em x, diferente do ponto A, que tende para A, eu devo ter que a sequência de pontos de f aplicado nessa xn, ou seja, o limite de f de xn é L, beleza? Então, se eu, por exemplo, pegar duas sequências de pontos em x tendendo para o mesmo valor A, considerando que nenhuma dessas sequências aqui tem pontos iguais a A. Eu tenho duas sequências diferentes tendendo para o mesmo A, beleza? Se quando eu aplico f nessas duas sequências de pontos de x, os limites vão para valores diferentes, então o limite de f de x quando x tende para A não existe, né? Não é nenhum L, beleza? Porque se existisse e fosse igual a algum L, quando eu aplicasse f nessas duas sequências de pontos que tendem para A, f aplicado nessas duas sequências deveria ir para o mesmo valor que era o limite da f, beleza? A gente vai usar esse fato já, tá, pessoal? Esse teorema, no geral, ajuda a gente a demonstrar alguns outros fatos, então é possível que a gente utilize ele mais algumas vezes, mesmo na parte de continuidade, tá bom, pessoal? Então vamos só, para terminar aqui a aula, fazer o exemplo que... tem mais de um exemplo aqui, tá? Então, primeiro eu vou mostrar que não existe limite da função f de x tomada igual seno de 1 sobre x. Não existe um limite quando eu faço o x tender para zero, tá? Eu estou considerando o domínio dessa função aqui, eu não escrevi. Eu estou aqui, né? O limite dessa função eu estou considerando com x, que é igual a r menos o zero, beleza? Então, eu vou mostrar que quando x tende para zero, essa função aqui não possui limite. Como é que eu provo isso, tá? Veja, eu vou pegar duas sequências de pontos que estão no domínio da função. Primeiro é uma xn que é igual a 1 sobre 2πn. Isso aqui tende para zero. Quando n vai para mais infinito, isso tende para zero. A outra é yn igual a 1 sobre π sobre 2 mais 2πn. Isso também vai para zero quando n vai para mais infinito, né? Então o limite tanto da xn quanto da yn é zero quando n vai para mais infinito. Porém, quando eu aplico f em xn, olha o que acontece. Quem é xn é isso, quem é f é isso. Então, aplicar f de xn, né, vai acontecer que f de xn é o seno de 1 sobre xn, mas xn é 1 sobre 2πn. Então, isso aqui dá o limite do seno de 2πn, mas o seno de 2πn é zero, independente de quem é esse n natural, beleza? De maneira similar, quando eu aplico f em yn, isso é o seno de 1 sobre yn, mas yn é 1 sobre 2π mais 2πn. Então, o seno de 1 sobre yn é igual ao seno de π sobre 2 mais 2πn, beleza? E isso aqui é igual a 1 para todo n, então esse limite é 1. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu peguei duas sequências de pontos no domínio, as duas tendendo para zero. Mas quando eu aplico f em uma, o resultado é zero. Quando eu aplico f na outra, o limite é 1. Quando eu aplico f na xn, o limite de f de xn é zero e o limite de f de yn é 1. Tá? Como esses limites aqui são diferentes, não existe limite de f de x quando x tende para zero. Beleza? Porque se existisse, se fosse algum L, esses dois limites aqui tinham que ser iguais a esse mesmo L, pelo teorema anterior. Tá, pessoal? Agora, pelo outro teorema, aqui está o gráfico dela, estava até esquecido. O que acontece, pessoal, olha, o gráfico de 1 sobre seno de x. Quando x se aproxima de zero, 1 sobre x explode, né, fica muito grande. Quando x fica perto de zero, 1 sobre x cresce muito rápido. Então, o seno aplicado a esse termo, quando x tende para zero, não tem para onde correr. Ele fica oscilando muito. Né? De maneira que quando você tenta esboçar esse gráfico, fica essa coisa densa aqui, que parece até... E o programa aqui até deu uns erros aqui, mas provavelmente porque também é uma coisa muito drástica, assim, né, esse comportamento. Tá? E aí, por causa dessa vibração muito grande, significa que a função f não se aproxima de nenhum valor específico quando x tende para zero, porque ela fica subindo e descendo. Ela não se aproxima de algum valor específico, certo?
Ah, sim, o que eu fiz foi pegar ponto, uma sequência de pontos no domínio. Quando eu aplicava f, estava sempre aqui no 0, e outra sequência que estava sempre aqui no 1, né? Aí, quando eu pego essas duas sequências, né, e aplico a função, uma vai para 0 e a outra vai ficar no 1, tá? Agora, quando eu considero a função h com o mesmo domínio, né, que são os reais não nulos, quando eu considero uma função h que é o mesmo domínio, agora cuja regra é x vezes o seno de 1 sobre x. Veja, eu multipliquei por um x, tá? Lembre que esse x vai para 0. Quando x vai para 0, né? Então, não é difícil, usando o teorema, o primeiro teorema que eu provei, que o limite da SH quando x tende para 0 é 0. Por que não? Porque a função seno, ela é limitada, e eu sei que essa daqui vai para 0 quando x vai para 0. Então, pelo teorema anterior, se uma função é limitada e a outra tende para 0, o produto das duas vai para 0. Beleza? Foi o primeiro teorema que a gente mostrou. E aí, aqui está o gráfico dela. Veja que ela oscila muito, só que como eu tenho um x aqui multiplicando, ela aqui oscila muito, mas as oscilações vão diminuindo, né? Tá? Eu poderia provar que esse limite era 0 usando o teorema do confronto, mas daria um pouco mais de trabalho, né? Eu teria que fazer algo desse tipo aqui, né? Isso aqui é menor ou igual que o módulo de x, e isso aqui é menor ou igual que menos o módulo de x. Né? Eu teria um módulo de x aqui assim em cima e o menos... Só que daria mais trabalho, tá? Esse teorema ajuda a gente nesses casos especificamente, tá bom, pessoal? Ok. E aí, só para concluir, outro exemplo que eu acho interessante, usando aquele teorema lá das sequências, tá? Considere agora a função definida da seguinte forma. O domínio dela é todo reta real, tá? E ela vale 0 quando x é racional, e ela vale 1 quando x é irracional. Então, não existe limite quando x tende para a para nenhum a real, beleza? De f de x. Por que não? Porque dado um número real qualquer a, eu consigo uma sequência de pontos de números racionais, todos diferentes de a, que tende para a. E eu também consigo uma sequência de pontos de números irracionais, todos diferentes de a, que também tende para a. Então eu consigo uma sequência de pontos racionais e uma sequência de pontos irracionais, as duas tendendo para a, com nenhum ponto aqui igual a a. E quando eu aplico f nessa xn, que é dos racionais, vai dar uma sequência constante igual a 0. Então esse limite é 0. Quando eu aplico f nessa yn, que são desses irracionais, e dá uma sequência constante igual a 1. Então eu peguei duas sequências tendendo para o mesmo a, mas que quando eu aplico f nessas duas sequências distintas, os limites aqui dessa sequência são distintos. Então não existe o limite de f de x quando x tende para a. O interessante é que, independente do a racional, esse limite aqui não existe. Tá, pessoal? Bem, então vou ficar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo a gente ainda continua falando sobre limites, tá? A gente vai provar alguns limites das funções polinomiais e vai ver mais alguns outros exemplos. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima!